Bem, bom dia a todos e todas. Essa mesa, né, o Rodrigo explanou a questão das diretrizes, né, alguns comentários da PROEM, eu vou colocar alguns comentários do sindicato. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, né? Que coisa boa que a gente tem no IFSU um momento como esse. Quer dizer, o terceiro seminário que a gente faz entre o sindicato e a gestão do Instituto para discutir o ensino médio integrado. E eu acho isso uma coisa assim, primeiro, eu não conheço outro instituto que faça isso, e em segundo lugar, eu acho que a gente, apesar de atrasados na agenda dessa discussão, como o Rodrigo disse, alguns outros institutos já têm essas diretrizes discutidas e aprovadas em Consup. De outro lado, nós estamos construindo isso de uma maneira que talvez nenhum outro instituto tenha feito, né? E esse espaço, esse seminário, diferente do primeiro e do segundo, eu acho que é o seminário de tocar nas feridas, é o seminário de a gente, de fato, avançar nas discussões para propiciar que em cada campus a gente faça, de fato, uma discussão dessas diretrizes que traga encaminhamentos para serem discutidos no Consup, né? Então, saindo um pouco das discussões mais conceituais, que a gente passe para a prática, né? Eu acho que a fala do Celso ontem, o Celso Ferretti, foi muito boa, né? Nos deu várias dicas de como fazer isso, então que a gente consiga colocar agora na prática essa discussão para poder avançar no que o nosso Consup, que eu acho que tem a composição mais democrática de todos os institutos também, né? Possa aprovar, né, posicionamentos a respeito do ensino médio integrado, que é a principal função dos institutos. Se nós não considerarmos isso, a gente pode incorrer no erro de perder a função social dos institutos. Vivemos um momento extremamente complicado, né? E se a gente não reforçar a função social dos institutos, fica difícil a sua defesa, né? A defesa é de 643 instituições hoje que estão espalhadas pelo país. Como o Celso colocou, né, eu vou tentar ser o mais sintético possível para a gente ter espaço de debate. A gente discute pouco a questão conceitual das coisas. E talvez por isso, né, na página 4 desse documento do CONIF, que é do Fórum de Dirigentes de Ensino, vale salientar, né, as diretrizes até hoje não foram aprovadas pelos reitores. É um documento do Fórum dos Pró-Reitores de Ensino, que até hoje não foi nem discutida pelos reitores. E eu volto a falar de novo, né, que o trabalho intelectual pode ser alienado. Na maioria das vezes ele pode ser abstrato, né, como diz o Antunes, né? E nós, com um espaço como esse, tentamos avançar para que não seja o nosso trabalho alienado e abstrato. Mas ele tem um erro conceitual na página 4, quer dizer, o ensino médio integrado não pode ser confundido com a oferta de ensino integrada, né? Ou seja, do curso técnico integrado do ensino médio. O ensino médio integrado é uma proposta que seria para todas as escolas no meu tempo, segundo grau, né? Hoje ensino médio. Ou seja, para o final da educação básica. Nós deveríamos ter uma integração entre disciplinas da formação dita geral e de disciplinas mais vinculadas à produção, né? A proposta de ensino médio integrado não é só para cursos que têm uma habilitação técnica no seu final. É para todo o final da educação básica. Para começar.
O Rodrigo colocou, né? E às vezes a gente não sabe, pessoal. Hoje, os nossos institutos atendem, em sua maioria, pobres, filhos da classe trabalhadora. Eu fiz um levantamento, né, do meu campus, e 80% do nosso campus Pelotas, que é o maior campus do nosso instituto, é de pessoas que vêm de escola pública. Nos últimos anos, é assim, 6, 7 anos para trás. A gente pode ter uma ou outra realidade diferente em algum campus, mas com certeza mais da metade dos nossos alunos fazem parte do cadastro único, ou seja, tem uma renda familiar menor do que um salário mínimo e meio por pessoa que faz parte da família. Não? É importante a gente dizer isso, até porque às vezes a gente tem uma visão equivocada, porque grande parte dos nossos alunos não demonstra a pobreza que tem. Eles tentam, porque a gente não tem uniforme, porque existe interesse, regras sociais e tudo mais, eles tentam não parecer que são pobres, mas são. É importante que a gente saiba disso, né? Até nas cobranças que a gente faz deles. E essa cobrança se faz até por questão deles terem que fazer trabalhos na internet, isso, aquilo. Muitos deles não têm dinheiro para pagar a internet, pessoal. Você tem que saber disso. Dos dados da plataforma Nilo Peçanha, é muito revelador, né? Das 650 e poucas unidades que a gente tem, 125 não ofertavam o ensino médio integrado, pessoal. Nós tínhamos campos que até ano passado, no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, não tinha ensino médio integrado. E que hoje, tem uma discussão se quer manter ou não o ensino médio integrado, com 2 engenharias, outro curso de bacharelato, interesse e tudo mais. E nós temos um problema para contratar professores para atuar no ensino médio integrado. Isso não pode ser colocado embaixo do tapete. Sabe? Nós vivemos agora um momento que nós temos que defender nossas instituições. Se nós não tivermos como defender, fica difícil. E nós temos que discutir e aprofundar as discussões do ensino médio integrado, que a grande maioria de nós não sabe o que é. Né? E não tem como a gente ter campos que não implemente. Na página 9 do documento, que eu acho que todos nós temos que ler, eu não vou ficar citando o documento, porque eu acho que as pessoas têm que ler, traz uma questão, entendeu, que está muito em voga, que é uma discussão se hoje somos uma sociedade do conhecimento e pós-industrial. Eu primeiro gostaria de diferenciar conhecimento de informação. Não? Talvez as fake news e o mundo da pós-verdade sejam muito interligados. E me desculpem, quem tem outro referencial diferente do meu, mas talvez a pós-verdade seja a mãe das fake news. Não? E um documento de dirigentes de ensino que fala de sociedade de conhecimento e de sociedade pós-industrial, eu acho que tem problemas conceituais graves, interessa? Se hoje grande parte do que a gente consome industrializado é feito na China, não quer dizer que a nossa sociedade é pós-industrial. Só mudou geograficamente o lugar onde o Ford diz do que é o papel da tecnologia na nossa rede, ou a visão ingênua que temos de tecnologia na nossa rede, de inovação na nossa rede, de empreendedorismo na nossa rede, porque eu acho que foi debatido ontem. Mas só que nós temos interesse que, num seminário de ensino médio integrado,
questionar um pouco do nosso fazer. Como nós estamos encarando o nosso papel crítico na sociedade. Então eu não vou voltar a esses temas. E hoje a possibilidade que a gente tem de oferta integrada de educação profissional está colocada somente nas diretrizes curriculares nacional do ensino técnico vinculado ao ensino médio, que deve ser modificado esse ano ainda. Não? Então, o que o Ferretti colocava ontem é muito claro, e eu acho que é por isso que o nosso seminário, né, num posicionamento tanto da PROEM, como do sindicato, como do campus ofertante, passou a ser fortalecimento e defesa do ensino médio integrado. Porque o que vem para nós é ser o segundo turno. O que o MEC pensa para a gente é que a gente seja o segundo turno de uma concomitância. Nós já vivemos isso. Inclusive com concomitância interna. E a nossa taxa de alunos concluintes não chegou a 40% em nenhum dos anos. Eu acabei estudando isso, talvez o Ferretti, uma das dissertações que ele analisou foi a minha, ele me disse que estava dentro do campo de estudo dele, né? Mas aquilo, em 2008 eu fiz uma dissertação de mestrado que estuda as ofertas que a gente tem. O nosso melhor momento foi quando a gente teve, e na época a gente tinha só Campus Pelotas e Campus Sapucaia, né? Quando a gente teve ensinos anuais e de turno único, que a gente formou 94% dos alunos que ingressavam na nossa escola. Hoje a gente não forma 70%, hoje em dia. E quando era curso concomitante, a gente nunca chegou a 40%. Não? Eu falo isso porque assim, ó, a gente está discutindo diretrizes, mas a gente tem que discutir o AD. Não? Nós temos que aproveitar esse momento para fazer uma coisa que a PROEM tem tentado fazer, que é estimular o debate nos campos, mas não está acontecendo. E não está acontecendo porque o nosso trabalho é intelectual abstrato, é alienado. A gente tem um monte de coisa para fazer e a gente acaba não conseguindo tempo para discutir as coisas. E é super motivador estar aqui, né, pessoal? As 8 experiências que os campos colocaram, eu que fui proreitor de extensão, cara, ver a experiência que foi colocada pelo pessoal de Venâncio Aires aqui, de uma disciplina e dos alunos falando depois, é uma coisa que me arrepia, sabe? A Gisela falando do que a gente está fazendo, quase ninguém sabe, em Canguçu, me arrepia, sabe? As outras experiências, quer dizer, eu já pedi para Sapucaia apresentar, né, numa rede tech, o projeto que tem lá do Alça do Voo, né, que o Roger apresentou hoje de manhã. Me arrepia, sabe? São coisas incríveis que a gente faz, mas não é sistêmico, são coisas isoladas. A gente acaba sendo consumido pela burocracia, pelas coisas, interesse, e não discute as coisas importantes. Então, gente, tem que discutir essas diretrizes e discutir a organização didática, sem dúvida nenhuma, e a partir do momento como esse, não? A gente tem que discutir, por exemplo, coisas que outros campos menores já fizeram. Quer dizer, Charqueadas tinha uma baita de uma evasão, uma baita de reprovação. Eles passaram para anual, e isso diminuiu. Nós temos que discutir isso no Campus Pelotas. Porque eu fico super feliz que nós temos no Campus Pelotas o diretor de ensino e 2 chefes de departamento aqui. E nós temos campos que implementaram o ensino médio integrado agora e que não estão aqui. É difícil, pessoal.
sabe? Eu gostei muito da fala do reitor, que ele não pôde estar aqui porque está cumprindo uma função muito importante, porque está importando 30% da nossa verba, que inviabiliza o nosso funcionamento para de setembro. E os diretores, ainda bem que alguns estão aqui, e estão preocupadíssimos, são amigos meus, interessa, mas não pode dizer que vai cortar as coisas. Tem que dizer que vai parar em setembro. Sabe? Porque senão daqui a pouco diz que pode cortar 30%. Quem tem coisa para cortar. A gente pode acabar com os estagiários, a gente pode acabar com as bolsas de pesquisa, a gente pode acabar com as bolsas de extensão e tudo mais e continuar funcionando. Não, não funciona, pessoal. Tem que parar em setembro. O governo nos chama para uma greve porque quer acabar com a gente. A gente não tem que fazer uma greve, tem que parar em setembro. As instituições. E os diretores vão ser até perseguidos por causa disso, mas são nossos colegas que a gente elegeu. E tem que saber como é que a gente vai defender agora a nossa rede. Né? Defender nossa rede significa a gente acreditar em algumas coisas, no que a gente está fazendo. Me preocupa que a gente coloque aqui proposta de 20% dos cursos em AD. Por quê? Se a gente tem condições de dar essa formação em sala de aula para os nossos estudantes. Os 20% em AD pode chegar nos 30% do corte que a gente tem. A gente vai dar essa chance para esse governo? Eu não vejo porquê. Não? Outra coisa, das diretrizes, coloca a questão das cargas horárias mínimas de cada curso, que são 3.000, 3.100, 3.200 horas. Não foi o MEC que definiu que acima dessa carga horária não é pago para os institutos e não vale carga horária docente. Quem definiu isso foi o FDE e o Fórum de Planejamento do CONIF, que faz a matriz CONIF de destinação das verbas. Nós temos hoje alguns cursos que têm 3.600 horas, 3.800 horas, que funcionam e que hoje só recebem 3.200 ou 3.100. E quem definiu isso fomos nós, cara. Foram os dirigentes de ensino e os dirigentes de planejamento e administração dos nossos IFES. Nós estamos nos boicotando. As diretrizes têm várias coisas de interesse. Em primeiro lugar, como o Celso falou ontem, eu acho importantíssimo. E a gente tem que ler uma carta do Sidney, porque ele foi o responsável. Ele foi coordenador do FDE por 3 gestões. Não tem como a gente negar a ler uma carta dele, apesar de eu concordar com algumas coisas. Então, quer dizer, é importantíssimo o CONIF ter feito diretrizes e ter colocado o ensino médio como uma questão principal dos nossos institutos. No ensino médio integrado. Mas é claro que tem alguns problemas nisso. Por exemplo, eu gostei de ouvir do Campus Camaquã, que viu que o curso daqui pode funcionar em 3 anos. Pessoal, nós temos que sentar e discutir. A gente dá o mesmo conteúdo em 3 ou 4 disciplinas. E a gente não senta para discutir isso. Os nossos alunos avisam que já viram isso em outra disciplina, interessa? Mas está lá e todo mundo briga por carga horária na hora de definição da grade. E grade já diz tudo, né? Nos engessa para mais de 1 metro. Então, quer dizer, talvez seja possível, de fato, em alguns casos, diminuir para 3 anos. Mas qual é a nossa pressa? Se a pessoa vai ter que trabalhar até os 65,
ou 70 anos para se aposentar. Por que eles têm que terminar o ensino médio com 17 anos? Nós sofremos uma pressão, e era muito grande quando o Enem substituía o ensino médio inteiro. Sofremos. Mas nós vamos nos sujeitar à pressão e colocar 12 disciplinas para os nossos alunos fazer no mesmo semestre, que deveria ser ano, sabe? Nós vamos colocar nossa gurizada estudando de manhã e de tarde, diminuir nosso orçamento em 60%. Quer dizer, para 60%, diminuir 40%, nós vamos diminuir a matrícula em 40%, se fizer isso. Sabe, nós temos que cuidar para não dar tiro no pé, pessoal. Por que nós vamos diminuir de 4 para 3 anos? Isso significa 40% de redução do que a gente vai receber de verba. E vai sujeitar nossos alunos, que eu já tenho um caso de suicídio, cara, no Instituto. Pela pressão que tem de provas e tudo mais também. Não é só isso, né? Mas também. Nós vamos fazer estudar de manhã e de tarde em 12 disciplinas para ele se formar em 3 anos. Você vai ter que trabalhar até os 65 para poder ter aposentadoria. Nós temos que pensar nessas coisas. Não? Tem coisas muito importantes, o Rodrigo salientou, né? Nós temos que ter estágio obrigatório nos cursos. Pessoal, a Manuela Dávila aqui teve que fazer uma proposta na Câmara de lei de estágio, porque o estagiário era o trabalhador explorado, que não precisava nem receber salário. Eu adorei quando eu fui no Canadá ver a experiência que eles têm de relação empresa-escola. Que as empresas se responsabilizam por parte do processo educativo. Não dá para trazer para o Brasil, pessoal. Porque a burguesia brasileira nem fez a sua revolução burguesa. Não fez nem reforma agrária no Brasil. Os caras, no capitalismo dependente, entregam tudo para o capital estrangeiro, para o capital financeiro. Como é que a gente vai entregar parte da formação dos nossos alunos para essas empresas? Quando eu fui fazer estágio, o cara queria que eu virasse concreto, era técnica eletrônica. E era estágio obrigatório, se eu não fizesse, eu não conseguia um diploma. E nós estamos sujeitando nossos alunos a isso. Quando grande parte deles, como diz o Celso, quer fazer um ensino médio bom. Se eles não trabalham como técnico, a culpa não é nossa, pessoal. É porque técnico no Brasil ganha 1/10 do que um graduado ganha. Na Europa, o limpador de chaminé ganha 1/3 do que o médico ganha. Aqui o técnico ganha 1/10 do que o médico ganha. Por que a gente vai sujeitar nossos alunos a isso? E não é culpa nossa. Não? Então, quer dizer, tem coisas muito importantes nas diretrizes. Como, por exemplo, elevar para 55% da oferta de vagas para ensino médio integrado. E nós hoje na rede não temos isso. Nós estamos muito longe de chegar nisso. Nós temos 24%, né, Rafael? De oferta de ensino médio integrado. E isso tem que ser em todos os campos. Não pode um campus ofertar ensino médio integrado para outro só querer dar graduação. E querer fugir do ensino médio integrado agora. Porque não faz concurso para professores que são só do ensino médio. E é uma opção. Porque quer acabar daqui a 2 anos.
apesar de estarmos atrasados na discussão das diretrizes, eu acho que nós estamos fazendo ela de forma legal. Nós discutimos em 2 seminários conceitualmente muita coisa e agora estamos partindo um pouco mais para a prática. Não vamos deliberar aqui sobre diretrizes, nem temos tempo de fazer isso num turno. Mas nós temos que todo mundo ler isso daqui. Eu tenho um monte de crítica a isso daqui. Nós temos que todos lermos e pararmos de ser alienados do nosso trabalho. E sermos protagonistas do nosso fazer como professores, técnico-administrativos e estudantes dos nossos institutos, né? Eu acho, pelo que está acontecendo, que talvez a gente tenha, daqui a um tempo, um exemplo para o Celso Ferretti dar. Talvez o Campus Camaquã seja um exemplo de ensino médio integrado daqui a pouco tempo. Porque mandou ônibus para Pelotas, mandou ônibus para Sapucaia, mandou ônibus para Charqueadas, que a gente fez um seminário do Prof. EPT, né? E cedia hoje esse evento, né? Talvez daqui a um tempo a gente tenha um exemplo para o Celso Ferretti poder dar, além da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, que a minha orientadora Marise, né, foi diretora durante um tempo, para a gente dar. E talvez em cada campus a gente possa discutir algum curso para implementar o ensino médio integrado como tem que ser. Eu acho que lá em Pelotas, as edificações que já tem ProEja pode ser um espaço importante. Não consegui convencer meus colegas da eletrônica a fazerem um ProEja ainda. Mas a gente faz oferta de subsequente, tenta em 2 anos formar nossos alunos e põe toda a culpa neles que eles não têm os pré-requisitos necessários. A gente não forma nem 30% dos que entram. E a gente não faz um ProEja noturno. Para os nossos alunos de integrado que começam a trabalhar, como eu, que tinha integrado noturno, pude continuar estudando. A gente expulsa da nossa escola os alunos de integrado que começam a trabalhar, que não tem um ProEja noturno. Para mim, já que estamos discutindo diretrizes, a oferta ideal seria a gente ter cursos integrados anuais, na manhã e na tarde, e ProEja de noite. Em cada curso. Que a partir de 16 anos eles podem se matricular no ProEja. E quem está trabalhando tem uma experiência de vida que pode ser usada no ProEja. E daí tu não faz um ProEja em 5 dias na semana, pessoal. Das 7 às 11 da noite. Porque se um filho adoecer, ele vai passar 2 dias em casa e nunca mais volta para a aula. Porque vê que ele é necessário em casa. Ou ela. A nossa aluna de EJA não pode ficar de segunda a sexta, das 7 às 11 da noite, na nossa escola. Por melhor que nós sejamos, não pode. Porque ela tem família, ele tem família, ele trabalha o dia inteiro. A gente não precisa formar ele em 3 anos. A gente pode formar até em 5. Porque nenhum aluno nosso subsequente quase se forma nos 2 anos. Eu fiz uma pesquisinha na eletrônica no nosso subsequente. O nosso aluno se forma em 4 ou 5. Então por que já não organiza o curso em 3 noites? E dá para ele os conteúdos que ele não teve, e não foi culpa dele. Quando ele fez as provas da CREA e tudo mais, e se formou no ensino médio. A gente reclama que ele não tem base de matemática, não sabe base 10 e tudo mais, e não dá para ele nas escolas que a gente tem, nas condições que a gente tem. E ele fica rodando sem parar. Sobre a inclusão, que também está nas diretrizes, a gente cobra um monte dos nossos alunos com alguma deficiência física. E não percebe
que quase metade dos nossos alunos não são diagnosticados. E evadem da nossa escola por não ter um diagnóstico médico. E são problemas da ordem mais variada possível, tá? Mas a gente cobra dos nossos alunos da inclusão que eles saibam tudo. Eu não formo da eletrônica 2 técnicos de eletrônica iguais. Tem um que sabe mais de programação, tem outro que sabe mais da manutenção e tudo. E como nós somos diagnosticados, eu dou um diploma de técnico em eletrônica para eles. Tirando 6 no final de metade das disciplinas. E a gente cobra dos nossos alunos da inclusão que eles saibam tudo. Ou damos diploma pela metade para eles. Só deles. Dos outros alunos nossos que não têm diagnóstico, nós damos um diploma de técnico. Só para a gente pensar. Também, porque é previsto para os alunos de inclusão aquela questão de ter o que eles podem e não podem fazer. A grande maioria dos nossos alunos não faz tudo o que está previsto nos nossos cursos. E a gente dá um diploma integral. Então, só uma coisa para a gente pensar, e a gente tem que vencer a nossa alienação, pessoal. O trabalho intelectual pode ser alienado também. Então, leiam, por favor, essas diretrizes. Eu não concordo com metade delas, mas a gente tem que discutir elas e aprovar com o SUP mais democrático que tem dos institutos federais da nossa rede. Obrigado. Onde é que está as diretrizes? Está no